Olá, caríssimos! Hoje a nossa aula é sobre a diferença entre adjunta de nominal e predicativo. Essas duas funções sintáticas ligadas ao nome são facilmente confundidas quando atribuem qualidade ao nome a que se associam. De fato, tanto o adjunta de nominal quanto o predicativo são satélites do nome. E nós temos aí uma noção importante em análise sintática do período simples. Se eu consigo identificar, num primeiro momento, se o termo em análise está relacionado ao nome ou ao verbo, isso já restringe as minhas possibilidades de análise. Se ele estiver ligado ao nome, eu vou pensar, pode ser uma adjunta de nominal, complemento nominal, predicativo, aposto, enfim. Se ele estiver ligado ao verbo, eu já vou pensar em outras coisas. Pode ser um objeto direto, um objeto indireto, uma adjunta adverbial, e eu vou eliminando ali as alternativas. Então, tanto o adjunta de nominal quanto o predicativo são satélites do nome, estão associados a um nome, entendendo o nome como uma designação genérica para essas categorias de substantivos, pronomes, adjetivos. E eles podem vir ou não acompanhados de preposição. Esses são os traços comuns entre adjunta de nominal e predicativo. Mônica, mas o que os diferencia? Vejamos primeiramente essa diferença do ponto de vista semântico, do sentido. O adjunta de nominal atribui ao nome uma qualidade permanente, própria dele, inerente, que ele tem independentemente da ação verbal. Exemplo: o menino compenetrado assistiu ao espetáculo. Interpreta-se que o menino é habitualmente compenetrado, atento. É uma característica permanente dele. Portanto, compenetrado, adjunto adnominal. Predicativo atribui ao nome uma qualidade momentânea, passageira, que ele tem apenas no momento em que pratica ou sofre a ação verbal. Exemplo: o menino assistiu compenetrado ao espetáculo. Interpreta-se que, no instante em que o menino assistiu ao espetáculo, ele estava compenetrado. Compenetrado está relacionado ao sujeito menino, portanto, predicativo do sujeito. É uma característica momentânea dele. Naquele momento ele estava daquele jeito. Então, predicativo, como está ligado ao sujeito, predicativo do sujeito. Mas o predicativo pode também se referir ao objeto. Exemplo: nós os vimos contentes. Vejam, no instante em que nós os encontramos, eles estavam contentes. Nós é o sujeito, vimos, verbo transitivo direto, os, objeto direto. Contentes se refere ao pronome os. Então, essa característica momentânea, que as pessoas tinham no momento daquele encontro. Então, predicativo do objeto. A outra diferença diz respeito à estrutura sintática. O adjunto adnominal faz parte da estrutura sintática do tema com o qual se relaciona. Ele está dentro dela. Exemplo: os estudantes ansiosos chegaram cedo. Vejam, os estudantes ansiosos é o sujeito, eu tenho o núcleo do sujeito, estudantes. Os e ansiosos são adjuntos adnominais, eles estão dentro dessa estrutura sintática, qual eu chamo sujeito. Já o predicativo, ele pode se referir ao sujeito ou ao objeto, porém ele não faz parte deles, ele está fora dessa estrutura sintática. Exemplo: os estudantes estavam ansiosos. Sujeito: os estudantes ansiosos se refere ao sujeito, mas não está dentro dessa estrutura. Então, predicativo do sujeito. Achei os estudantes ansiosos, julguei os estudantes ansiosos. Sujeito, determinado oculto, eu tenho o verbo aí transitivo direto, os estudantes é o meu objeto direto e ansiosos se referindo ao objeto, Naquele momento eu julguei, eu os considerei dessa forma. Então, predicativo do objeto. Vejam, o predicativo não está
dentro dessa estrutura. Tanto que eu poderia falar julguei-os ou achei-os ansiosos, né? Ele não consigo substituir aí o objeto direto, ele não entra dentro desse pronome porque ele está fora da estrutura. A possibilidade de ocorrer ambiguidade sintática quando o termo em análise pode ser interpretado tanto como adjunta de nominal quanto como predicativo. De fato, em certos contextos, a posição dos termos, bem como a concordância e a compatibilidade semântica entre eles, produzem um enunciado ambíguo, isto é, com duplo sentido. Exemplo: a mulher achou a roupa velha. A mulher achou a roupa velha? Mônica, mas qual a ambiguidade desse enunciado? I don't know. Je ne sais pas. Não só. Shirimansen. Eu não sei. Eu não sei se a mulher encontrou a roupa que já era velha, e nesse caso velha é classificado como adjunta de nominal, ou se a mulher julgou que a roupa estava velha, e nesse caso velha é classificado como predicativo do objeto, roupa. O que causou a ambiguidade desse enunciado foi a polissemia do verbo achar, que tanto pode ter o sentido de encontrar, quanto o sentido de julgar, considerar. E, dependendo de cada sentido, o adjetivo velha vai ter uma função sintática diferente. Mas como eliminar a ambiguidade alterando apenas a ordem de colocação das palavras desse enunciado? Eu poderia dizer: a mulher achou a velha roupa, nesse caso o adjetivo velha é classificado como adjunta de nominal, ou ainda a mulher achou velha a roupa, nesse caso velha é classificado como predicativo do objeto. Vejamos agora um exemplo de ambiguidade por compatibilidade semântica. O Papa entrou no templo silencioso. O adjetivo silencioso está no masculino singular. Então, ele pode se referir tanto a Papa quanto a templo. Nesse caso, a concordância não me ajuda a desfazer essa ambiguidade. E nem a compatibilidade semântica, porque silencioso é compatível semanticamente tanto com templo como com Papa. Então, eu não sei quem é silencioso, o Papa ou o templo. Se eu considerar que o templo é silencioso, é uma característica permanente do templo, eu vou classificar silencioso como adjunta de nominal. Se eu considerar que o Papa estava silencioso no momento em que entrou no templo, então eu vou classificar silencioso como predicativo do sujeito. Certo? Esse foi mais um tópico de análise sintática do período simples. Um beijo e fique ligado, porque aqui a gramática é sem trauma.